Olá! Nessa aula, vou fazer a introdução das leis de Newton, porém, vou focar no princípio da inércia. Aqui, nas leis de Newton, que são três, no qual nós temos a primeira lei, que é a lei da inércia, a segunda lei, que é a lei da dinâmica, e a terceira lei, que é a lei da ação e reação. Focando no princípio da inércia, ou lei da inércia, antes de dar todo o crédito a Newton, vou falar um pouco sobre alguns experimentos que ajudaram o Isaac Newton a enunciar as suas três leis. Aqui vou falar de Galileu Galilei. Nesse exemplo aqui, que é o seguinte: se um barco, um navio, está se deslocando para a direita e eu solto um corpo, uma bola, em cima do mastro, essa bola ela vai acompanhar o mastro e cair ao seu lado, independente se o barco está se deslocando para a direita, está se deslocando para a esquerda ou se ele está parado. Então, Galileu Galilei explica o seguinte: esse corpo, independente da trajetória do barco, se é para a direita, para a esquerda ou se ele está parado, lembrando, com velocidade constante, uma bola solta ao lado do seu mastro vai cair ao lado do mastro, independente se ele está se movimentando para a direita, para a esquerda ou se ele está parado. Um outro exemplo também, aqui você tem uma trajetória, um caminho percorrido por um corpo. Eu vou soltar essa bola de uma certa altura h, estou desprezando o atrito dessa superfície, e quando eu solto essa bola, o que acontece com ela? Ela vai descer acelerada, permanecer em movimento retilíneo uniforme e vai subir e parar na mesma altura que ela estava inicialmente. Lembrando que estou desprezando o atrito. Aqui na segunda situação, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa rampa menos inclinada, mas atingindo também a mesma altura h de antes. Perceba que o movimento descrito pela bola, pelo móvel, vai ser acelerado, constante, e ele vai diminuindo a sua velocidade retardado e novamente ele para na altura h. Bom, o que Galileu pensou? Ao invés de colocar uma inclinação para atingir a altura h, que é a mesma altura inicial, se eu deixar essa trajetória aqui em linha reta, o que vai acontecer com o meu corpo? Bom, quando eu solto, ele vem acelerado e aqui ele permanece em movimento retilíneo uniforme. E esse corpo ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme até o momento que ele vai encontrar alguma força que o impeça de se locomover, como, por exemplo, deveria ser o atrito. Ou seja, esse corpo ele está buscando continuamente a altura h no qual ele foi solto, porém ele não encontra. Se ele não encontra, ele continua com o movimento retilíneo uniforme, que é o tema, que é o foco do princípio da inércia, no qual Isaac Newton, através da publicação dos princípios matemáticos da filosofia natural, ele uniu a cinemática, velocidade, aceleração, posição, com a astronomia. Bom, quando Isaac Newton fez isso, ele promulgou, ele disse que o que é o princípio da inércia? Bom, todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme até que uma força atue sobre ele. Essa é a primeira lei de Newton, ou a lei da inércia. Com isso, o que nós temos são dois tipos de referenciais. Nós chamamos de referencial inercial, aquele referencial onde ele se encontra em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. O referencial não inercial é um referencial que possui aceleração. Aqui abaixo nós temos dois exemplos. Imagine aqui que eu tenho dois trens. Nesse primeiro exemplo, nesse primeiro caso, eu tenho um trem que ele está em repouso. A velocidade dele é nula. Aqui eu tenho um barbante preso no teto desse trem e aqui eu tenho um corpo suspenso. Nesse referencial inercial, perceba que o corpo permanece em linha reta quando o trem está em repouso, ou se ele estiver em movimento retilíneo uniforme. Se eu adotar isso como referencial, perceba que nessa referência o meu corpo ele está em repouso.
Perceba a diferença do movimento desse corpo suspenso quando o referencial não é inercial, ou seja, aqui nesse trem ele está sendo acelerado para a direita. E o que acontece com o meu objeto nesse momento? Bom, de acordo com o princípio da inércia, a tendência desse corpo é permanecer em repouso e movimento retilíneo uniforme. Quando ele está parado, aqui ele mantém-se nessa posição, na posição vertical. Quando o corpo é acelerado, o que acontece? A tendência desse corpo é permanecer nessa mesma posição. Porém, como o trem agora está se deslocando para a direita acelerado, o que acontece? Ele é deslocado para a esquerda. Isso daqui é porque surgem algumas forças que nós chamamos de forças fictícias. Essas forças estão relacionadas ao referencial não inercial. Bom, vou mostrar alguns exemplos para que nós possamos ter uma visualização melhor desse fenômeno. Aqui, pessoal, temos um simulador para tratar do exemplo de referenciais inerciais e não inerciais. Aqui, perceba que eu tenho um simulador que simula um brinquedo em parque de diversões, onde as pessoas elas ficam sentadas, presas por um cabo, numa superfície circular que gira em torno do seu próprio eixo. Esse movimento nós chamamos de um movimento periódico, porque ele se repete ao longo do tempo. Mas o nosso interesse é analisar que esse referencial ele é não inercial. Por que não inercial? Perceba que eu vou diminuir o período. Nesse caso, o período é o tempo para completar uma volta. Quando eu diminuo o período, perceba o que acontece com essas superfícies que estão girando. Elas são meio que arremessadas para fora do brinquedo. O que significa isso? Essa força que joga esse corpo para fora é chamada de força centrífuga. Essa é uma força que vem do referencial não inercial. Por que não inercial? Porque como esse corpo está girando, tem umas forças que atuam nesse corpo. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu só vou mostrar o esquema de forças aqui. Perceba que eu tenho uma força em azul, a gente chama essa força de tração, que aponta no sentido do cabo. Essa força para baixo é uma força peso. E a componente dessa força aqui a gente chama de força centrípeta. Centrípeta é uma força que aponta para o centro. A força que aponta para fora, que não está representada nessa figura, ela é chamada de força centrífuga. Por que ela aparece? Ela aparece quando nós tratamos de referenciais não inerciais. Ou seja, perceba que nesse movimento aqui, se eu só adotar o esquema de forças, se por um acaso alguém corta esse cabo, esses corpos eles são jogados tangencialmente, que é o que a gente chama de força centrífuga. Então, isso daqui é um exemplo para que vocês consigam visualizar a parte de forças não inerciais.